isso? A terceirização. As empresas demitem seus trabalhadores, os trabalhadores agora montam seus negócios no modelo de empreendedores e vão arriscar do pouco que têm para as exigências do que antes eles tinham com direitos sociais assegurados como trabalhadores dentro das empresas, agora como pequenas empresas vão servir aquela empresa mãe. Eles não são filiais, mas eles são espécies de filiais que o mercado vai requerer, porém, eles não têm uma vinculação orgânica dentro do capital com aquela empresa, mas têm uma responsabilidade por contrato de serviço. É um prestador de serviço. Resultado, esse prestador de serviço está no mercado como autônomo. Ou ele como autônomo, o trabalhador, ou ele formalizado como pessoa jurídica, como empresa. Resultado disso é a ideia do modelo do empreendedorismo. O cara que é trabalhador nunca teve uma formação para ser dirigente, nem empresarial, nem, eu diria assim, de si próprio, teve uma vida de uma experiência de salário e um belo dia é demitido e convidado por uma empresa a manter-se num contrato em que ele vai servir aquela empresa com observação, né? Como se fosse vantagens. A observação que eu digo aí é porque, de fato, é desvantagem. Ou seja, você vai ter um tempo maior de trabalho, inclusive em casa, vai ter as perdas dos direitos que eram conquistas dos trabalhadores, não é? Isso coincide, inclusive, com o declínio do movimento sindical, não é? E as lideranças sindicais vão perdendo o seu valor, a própria situação vai gerando a desorganização dos trabalhadores, toda essa situação, não é? E, ao mesmo tempo, a perda fundamental que é a Seguridade Social. Aqui no Brasil, a Seguridade Social via Previdência. Vejam a crise que nós estamos passando com a Previdência hoje. O governo diz, esse governo que está aí diz que a Previdência dá prejuízo e o sindicato dos auditores da Previdência diz que a Previdência é superavitária. Dá para entender? Quer dizer, nós temos que compreender os dois discursos e tentar se posicionar diante disso e pensar o futuro. Aí veja o que é o futuro da Previdência hoje. A Previdência diz, não, mas o IBGE diz que o tempo médio de vida é 70 anos, é 75 anos. Então, o sujeito tem que trabalhar até 75 anos, porque só morre agora a partir de 75 anos. Mas o problema, Adalberto, e os ouvintes sabem disso, é que isso é falso. Como média, a gente pode estar vivendo mais, mas a capacidade de trabalho diminui. E o próprio preconceito no mercado de trabalho existe e aumenta com a idade. Quanto mais idade você tem, menos oportunidade você tem no mercado de trabalho. E se você tem oportunidade com menos salário. Esse é outro problema. E aí a base desse processo, o que é, eu diria assim, bastante plausível, é que as pessoas não vivem efetivamente 70 anos, 75 anos trabalhando. Elas vivem 70 anos, 75 anos com doenças e com menos capacidade de trabalho. E cá para nós, a maioria dos nossos colegas não chegam vivos com 70 anos, com prazer, com alegria. Não, a maioria deles chegam doentes. Quando não, infelizmente, lamento dizer, morrem. E sem saúde, sem prestação de serviço de Isso, saúde Adalberto, de qualidade. Eu peço aos ouvintes que observem na sua família, seus amigos, que têm mais de 70 anos que trabalham sem problema de saúde. É raríssimo. E observem, quantos desses estão vivos, né? E efetivamente têm esse vigor de trabalho. Porque quando a gente vai olhar, na verdade, a maioria já se foi. E os que estão vivos estão com problema de saúde, precisam ganhar mais, o salário diminuiu, se aposentaram com pouco. Agora, o que também não dá, e aqui eu não estou fazendo uma defesa, muito longe de mim fazer a defesa desse projeto que está posto hoje no Congresso Nacional de discussão da Previdência. Agora, também não dá para aposentar o sujeito com 50 anos, como o nosso presidente se aposentou com 50 anos. Ele mesmo reconhece que é uma situação esdrúxula da Previdência. A lógica da Previdência é a geração atual, no mundo do trabalho, paga a geração que se aposenta. Né? Então, a próxima geração no mercado de trabalho vai pagar a nossa aposentadoria para o futuro. Ora, se essa lógica se inverte e eu tenho cada vez menos salários, como nós vamos conseguir manter a Previdência? Essa é uma lógica terrível. De outro lado, a crise fiscal do Estado, não é? Que ela não é de agora, é uma crise fiscal que já vem há muitos anos. Resultado, a baixa arrecadação cada vez maior, apesar da sanha, não é? Arrecadadora do Estado brasileiro, o que é terrível. E os empresários reclamam muito porque não paga só um imposto, é uma tributação em cascata, não é? Se paga
tributadamente 2, 3 vezes sobre o mesmo serviço ou produto, o que se gera uma incoerência e uma injustiça também no mundo empresarial. Então, quer dizer, essa circunstância toda que nós estamos vivendo, elas são advindas, não é, desse debate que nós estamos aqui travando sobre as questões das mudanças no mundo do trabalho. Então, muito sérias. Professor, para a gente concluir, o que esperar? Tem como brecar isso aí, enfim, tem como ter esperança de que isso não aconteça, enfim, e que as coisas não se encaminhem dessa forma? É o diálogo. A sociedade democrática precisa aprofundar, não é, esse debate. Nós precisamos ter mais tempo, amadurecer, observar as experiências de outros países, observar, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma experiência de previdência que tem, vamos dizer assim, aspectos positivos e aspectos não positivos nessa caminhada, mas nós temos aqui na América Latina o Chile com um modelo de previdência muito diferente do nosso, mas que vale a pena análise. Há os modelos, né, da social-democracia que está combalida, meio que falida, não é? Mas há os modelos que a social-democracia construiu no século passado, que vale a pena ser revistos, e mesmo uma experiência nova, não é? Mas que tenha como fundo a justiça social, não é? Onde o trabalhador efetivamente possa ter o prazer de trabalhar, viver e se aposentar com um salário digno, não é? A gente não possa viver com um salário, se aposentar com outro e esse salário ser a nossa destruição. A gente tem pode ter como resultado disso aí, né, vindo a se concretizar, uma questão relacionada à depressão até. O estresse e a depressão dos idosos é provocado muito em função não só do seu estado de saúde, mas as condições com as quais esse idoso, não é, passa a ser improdutivo e, ao mesmo tempo... Porque, Adalberto, é uma coisa terrível. Hoje, os pais ajudam os filhos a se manterem na vida, o que não é justo. Então, você imagine, quando esse sujeito se aposenta e perde salário, ele deixa de ajudar a família, tem que bancar a sua saúde e a sua vida e já não constitui mais, hoje, os salários de aposentado, a possibilidade dos sonhos que você fez quando se aposentasse. Não, quando me aposentar, vou viajar, quando me aposentar, vou para o meu sítio, vou pegar meu fundo de garantia, comprar um sítio. Isso não existe mais. Meu Deus, não é? Então, gera uma frustração imensa. Imagine que isso é um período que você vai viver um pouco mais, mas com menos saúde. Vai precisar gastar mais. E não vai poder mais ter aquela vida de vigor, de alegria. Então, isso vai gerar depressão, mais depressão, se o sistema de previdência é injusto, não é? E as pessoas não conseguem ter a sua realização nisso. E o que é mais grave, que essa discussão do mundo do trabalho puxa aí, com essa questão que nós estamos levantando aqui em função da previdência, o ativo fortíssimo para o capital bancário com as previdências privadas, que está nos bancos, não é? E aqui vai o nosso alerta. A gente tem que fazer justiça social porque nós não podemos quebrar, não é? Ou mesmo levar a nossa previdência do Estado brasileiro, não é, a uma falência ou a uma impossibilidade de realização e, simultaneamente, fazer com que a gente vá pagar altos valores na previdência privada, fazendo, mais uma vez, enriquecimento de bancos e do capital financeiro, né? Mas é a lógica terrível do neoliberalismo, né? Então, é preciso que a gente tenha consciência muito forte dessas mudanças, a gente se prepare. A luta é dura, não é fácil, é desigual, né? E está atento aos reveses que o neoliberalismo provoca em função dos compromissos que esses governos, né, acabam por assumir com os organismos internacionais contra virado de costas, né, à circunstância de valorização do nosso povo e da vida da nossa gente. Isso é terrível. Professor, infelizmente, a gente queria dispor de muito mais espaço para explorar muito mais o senhor com todas essas informações. Recebemos no Rádio Opinião de hoje o professor Casimiro de Medeiros Campos, doutor e mestre em educação, pesquisador na área de formação de professores, gestão escolar, currículo, avaliação e família. Ele falou sobre a educação e também a formação profissional na era do conhecimento e transdisciplinaridade. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos, considerações, também uma informação aqui sobre o livro Didática, não é isso? Isso, Adalberto. Eu queria então também aqui deixar com você, inclusive divulgar com os amigos ouvintes, um livro que eu estou lançando, inclusive por ocasião desse seminário, aqui na Universidade Federal do Maranhão, Didática, ferramenta para o trabalho docente em sala de aula, que é uma discussão que eu faço sobre a questão do trabalho docente, e especialmente dedicado
a atividade do professor, do magistério, como o professor pode trabalhar melhor daquilo que ele faz na sala de aula. Adalberto, muito obrigado aos ouvintes, muito grato. Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.